Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciando mais uma aula de História. Nossa aula de hoje, do dia 15 de junho de 2020, nós vamos continuar revendo conteúdos sobre o Egito Antigo. Dessa vez vamos falar um pouco sobre a religião e a cultura. Nossa habilidade continua sendo entender a importância da civilização egípcia na antiguidade e conhecer as suas características. Vamos então retomar um pouco os conteúdos sobre a religião no Antigo Egito. Conteúdo esse que está na página 16 do livro didático de vocês, pessoal. Retomando esse conteúdo tão importante que é a religiosidade no Antigo Egito, a primeira coisa que vocês precisam lembrar é que a religião era a base de tudo para os egípcios. Tudo que eles faziam era voltado para a religiosidade, para a religião, era em homenagem a algum deus ou estava relacionado com alguma crença religiosa, como nós vimos anteriormente. Então, o mais importante é lembrar sempre isso. A base da sociedade egípcia, do que movia essa sociedade, era uma base de crenças religiosas. Os egípcios, então, como nós vimos, eram povos politeístas, que acreditavam em vários deuses, sempre lembrando que poli é de muitos, crença em vários deuses, e monoteísmo é a crença em um Deus só. Como eles tinham esses valores religiosos muito fortes, eles costumavam ter manifestações culturais, sociais, voltadas para esses vários deuses que eles acreditavam. Por exemplo, tinham monumentos em homenagem aos deuses, festas em homenagens a determinados deuses, como nós vimos o festival de Osíris, do Osíris, o deus da morte, nas nossas aulas anteriores. Então, esses valores religiosos influenciavam absolutamente tudo, até mesmo o modo de festejar dos antigos egípcios. Podemos entender que eles acreditavam que eles tinham que ser merecedores das coisas boas, das graças que aconteciam com eles. Então, para que eles fossem dignos, por exemplo, de receber os benefícios proporcionados pelas cheias do rio Nilo, as pessoas deveriam se comprometer a servir os deuses. Se os deuses não fossem adorados e não recebessem os agrados necessários, eles poderiam ser punidos. E eles acreditavam piamente que eles precisavam louvar esses deuses para que eles tivessem uma qualidade de vida boa. Eles também, como nós estudamos, acreditavam na existência da vida após a morte, que é uma crença fundamental do Antigo Egito, que é a crença que vai gerar aquela história que eu contei para vocês na aula anterior do deus Osíris, que é o deus que vai se tornar o deus dos mortos. Portanto, ele representa também, conforme a história que nós vimos, a primeira múmia. A partir do Osíris, que ressurge como primeira múmia e depois deus dos mortos, eles vão iniciar vários processos de mumificação, cujo objetivo era preservar os corpos para a outra vida. Também é importante lembrar que vários deuses egípcios, eles eram retratados de forma antroposomórfica, que nós já vimos que se trata do deus que tem parte humana e parte animal, que nós vimos o morfismo também, e essas variações dos deuses é muito comum que a gente encontre. E o Osíris se destaca pela questão da primeira múmia. E essa questão da mumificação, deles preservarem os corpos, nós também vimos que a mumificação é uma técnica em que o corpo era embalsamado, perfumado, envolvido em tiras de linho. Depois eles também retiravam os órgãos, Os órgãos eram colocados em vasos, como nós vimos, e o corpo depois era depositado em um sarcófago e conduzido ao túmulo. O túmulo do faraó eram as pirâmides, Então, cada vez mais eles foram construindo pirâmides cada vez maiores até chegar às maiores pirâmides do Egito, que nós estudamos anteriormente. E essas pirâmides vão ser os túmulos que abrigavam. Então, eles se preocupavam muito mais em uma construção
para o que viria após a morte do que em vida, né? Esses túmulos, eles vão abrigar os corpos, então, embalsamados dos faraós, depois desse processo que eu falei para vocês de mumificação. E também, sobre as pirâmides, é interessante destacar que as pirâmides foram projetadas para durar muito tempo, por isso que a gente ainda tem acesso a essas pirâmides nos dias de hoje, né? Não todas, mas as que restaram. Muitas resistiram às ações climáticas, ações do tempo, e sobre que tem vários filmes que retratam as pirâmides também com armadilhas, para que não se chegasse, né, ao túmulo do faraó, para que não se descobrisse os tesouros. Essas armadilhas existiam, né, não igual nos filmes, mas foram encontradas várias armadilhas mesmo nas pirâmides, e a gente acredita que os egípcios faziam isso para a segurança, para que não fosse interrompida a viagem, né, do morto no pós-vida. Eu vou passar para vocês um trechinho de um vídeo que vai detalhar um pouquinho melhor também sobre as pirâmides. Obras colossais. Então agora vamos falar das pirâmides, o mais famoso símbolo do Egito Antigo. As pirâmides ainda hoje guardam muitos mistérios e questões sem resposta. Mesmo os engenheiros modernos têm dificuldade para entender como elas foram construídas. Os faraós egípcios acreditavam que construindo monumentos colossais mostrariam sua grandeza ao longo dos tempos. Cada faraó construía monumentos fantásticos para os deuses ou para si mesmos. Pensem no Templo de Karnak, por exemplo. Composto de 3 santuários, é um dos mais antigos e maiores complexos religiosos do mundo. Pensem na Pirâmide de Quéops, a maior das pirâmides. Demorou mais de 23 anos de trabalho constante para ser construída. As pirâmides eram grandes túmulos construídos para os faraós e eram cheias de objetos valiosos. Isso porque os egípcios pensavam que após a morte encontrariam o deus Osíris, então podiam levar qualquer coisa do mundo material. Assim, muitos faraós decidiram estar bem preparados para esse encontro. Levavam sempre muitos tesouros com eles, porque quanto mais oferecessem a Osíris, mais receberiam na vida após a morte. Como vocês viram, né, as pirâmides, então, os túmulos, né, as pirâmides eram grandes túmulos que estavam relacionados com a questão do prestígio do faraó. Quanto maior a pirâmide, mais bonita a pirâmide, o túmulo dele, ele seria mais bem visto. E aquelas outras questões também que eu falei para vocês sobre a preocupação na passagem do morto para o pós-vida, lá quando ele vai ser julgado pelo deus Osíris. O interior das pirâmides também era coberto de pinturas que eram relacionadas aos feitos dos faraós durante a vida. Então, as pinturas normalmente contavam as proezas e os grandes feitos do faraó sepultado, né, naquele local. Além da construção das pirâmides, também podemos citar a arquitetura egípcia com grandes templos que foram dedicados aos faraós. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Os templos de Luxor, Karnak e Abu Simbel, todos às margens do rio Nilo. E é bem interessante que em todos esses templos e nas pirâmides são encontradas essas pinturas. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês dessas pinturas que foram feitas em homenagem, né, aos faraós, é um exemplo. E eu vou passar para vocês um trecho também do vídeo, que ele vai falar um pouquinho mais sobre a arte egípcia, como que era a arte egípcia, por que algumas figuras eram maiores do que outras nessa arte. A arte do Egito Antigo tem características muito particulares, diferentes de qualquer outra cultura no mundo. Os antigos egípcios produziram trabalhos que são estimados até hoje. Esses artistas possuíam um modo particular de representar a vida. Não era a beleza que importava, mas a perfeição do detalhe. Crie seu próprio egípcio. A arte egípcia é conhecida por sempre ter os personagens desenhados em pé e de lado. Os antigos egípcios tinham regras específicas para a representação de diferentes partes do corpo. Por exemplo, as cabeças humanas podem ser facilmente observadas e reproduzidas de perfil. Então os egípcios sempre as pintavam dessa maneira. Ou dessa. Mas os olhos estavam bem representados, como se o personagem estivesse de frente olhando para nós. Digamos que os olhos olhavam para frente
e uma cabeça ficava de lado. Um outro exemplo era o busto e os ombros, que eram reproduzidos muito melhor de frente. Já os braços e as pernas, para dar sensação de movimento, eram melhor representados de lado. Essa forma de representar as figuras humanas através de diferentes ângulos dava-lhes uma aparência achatada e retorcida, como se tivessem sido atropeladas. Finalmente, vamos dar uma olhada no faraó. Não, ele não mede 30 metros. Quanto mais importante era uma pessoa na sociedade egípcia, maior era representada pela arte. Então, por isso, o faraó era maior. Muito bem. Sobre a aula de hoje, a proposta de atividade que eu deixo para vocês, eu peço que vocês realizem as atividades da parada obrigatória, pessoal, das páginas 18 e 19. Os exercícios são do 10 até o 12. Bons estudos e até a nossa próxima aula.